Gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor, muito obrigado por esse momento da palavra, a hora da palavra. Muito obrigado por poder ouvir a palavra do Senhor, por poder ser alimentados pela palavra do Senhor, ser limpos, lavados, purificados pela palavra do Senhor, ser capacitados, fortalecidos, armados pela palavra do Senhor. Eu peço que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz, que o Senhor a prospere, meu Pai, em tudo quanto o Senhor designou. Repreenda todo espírito contrário à tua palavra, todo obstáculo, todo empecilho. Que a tua palavra tenha vez e voz entre nós. Fale conosco, que teu Espírito Santo nos unja, nos inspire, nos use a pregar a tua palavra, somente a tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Então, amados, hoje nós vamos ministrar com os irmãos, falar com os irmãos, conversar um pouco sobre o que significa a frase "está em Cristo", que é mencionada várias vezes, é repetida inúmeras vezes nas Escrituras Sagradas. O que significa isso, estar em Cristo? Estar em Cristo significa o quê? E nós vamos compartilhar convosco esta palavra, dividir com vocês esta palavra. Estar em Cristo, na verdade, é incorporação do cristão no corpo de Cristo. Aliás, Natan, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, eu vou destacar o 13, que é o primeiro batismo, na verdade, que acontece, e que eu me arrisco a dizer, pastor Marinho, que 95% dos crentes não conhecem, que é o primeiro batismo. Muitos conhecem, aliás, todos conhecem o batismo nas águas, praticamente todos, e muitos conhecem e acreditam no batismo com o Espírito Santo. Mas esse batismo, que é a incorporação do cristão no corpo de Cristo, na igreja invisível, quase nenhum cristão conhece, ou aqui não conhecia. Diz assim um texto sagrado: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. O primeiro batismo que existe para o cristão é o batismo dele no corpo de Cristo, quando ele se converte. Eu vou falar, quando eu me converti no dia 11 de novembro de 84, eu fui batizado no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, na igreja invisível de Cristo. Em março de 85, eu fui batizado nas águas e o meu nome adentrou no rol de membros da igreja AD do Fonseca, a igreja mãe da Ponte Rio Niterói para cá. E eu fui também batizado no retiro de carnaval. Eu fui batizado em fevereiro de 85, no batismo com o Espírito Santo, no retiro espiritual do carnaval, e fui batizado nas águas depois, em março de 85. Ou seja, com menos de 6 meses de cristão, eu participei, é lógico, primeiro automaticamente, no ato da minha conversão, no batismo do corpo do Senhor Jesus, que é esse batismo invisível. Fui batizado no
primeiro retiro espiritual do carnaval que eu fui com a mocidade, no batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em novas línguas, em línguas estranhas, e fui batizado nas águas, o batismo para arrependimento, em março de 85. Amém? Então esse primeiro batismo é desconhecido pela maioria da igreja, né? E não deveria. Aliás, sabe por que é desconhecido pela maioria da igreja? Porque é desconhecido pela maioria dos pastores. Muitos pastores também não sabem do primeiro batismo, que é o batismo do novo convertido, do recém-convertido, do agora salvo, do agora cristão, na incorporação do corpo de Cristo, que é a igreja verdadeira, ou a igreja invisível, a noiva do Senhor. Amém? Então, estar em Cristo significa, em primeiro lugar, grave aí, em primeiro lugar, passamos nossa introdução, é estar salvo. Não há salvação fora de Cristo. Aliás, antes do texto que eu marquei aqui, eu lembrei de outro. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, Pedro diz assim: porque abaixo do céu não há entre nós outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Não há salvação fora dele. Livro de Atos ainda, agora é Paulo que fala, capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Portanto, estar em Cristo significa estar salvo, porque não há salvação para quem não está em Cristo. Para quem está fora de Cristo, não há salvação. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9, diz assim: assim como Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, porque pela sua presciência, ele pode falar da sua predestinação condicional. Qual é a condição? Está em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até o 9, né, meu filho? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Portanto, estar em Cristo significa, primeiro lugar, estar salvo, estar em salvação. E Hebreus 2:3 diz: como escaparemos nós se dissermos não a essa tão grande salvação? Quando o homem diz não a Jesus, está dizendo não à salvação. Quando você diz sim a Jesus, quando você o aceita, quando você o recebe, ele adentra em você, ele está em você e você nele. Isso significa estar em Cristo. É mais do que estar com Cristo, é estar em. Eu já falei aqui que em pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, dentro dessa doutrina é uma matéria paralela, alguns vão dizer que é submatéria dela, se chama paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, paráclitos, que é o Espírito Santo Consolador. E eu amo isso, que geralmente a palavra, o nome Espírito Santo, vem geralmente, muitas vezes acompanhado de 3 palavras. Primeira é a palavra com. João 14, João 16 fala algumas vezes: e o Espírito Santo estará com você, estará convosco, né?
O Espírito Santo estará contigo, estará comigo. Com significa companheiro, companhia. Com significa ele está ao lado, te ladeando, como paracleto, como advogado, te advogando, te defendendo, te acompanhando, ele está com você. Agora, a segunda palavra que geralmente vem associada ali ao Espírito Santo é a palavra sobre. Sobre significa que ele está acima de você. Sobre é o contrário de sob, um B mudo. Sob está abaixo, sobre está acima, ou seja, o barco está sobre o mar está sob o barco, amém? O Espírito Santo está sobre, descerá, Lucas 1, né? Lucas 1, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sobre indica que ele está sobre você, acima de você, para te abençoar. Se com significa que ele está com você para te acompanhar, para te ladear. Sobre significa que ele está sobre você para te abençoar. Mas a palavra que eu mais gosto não é nem com nem sobre. São muito boas essas, mas a palavra que eu mais gosto, que está muitas vezes relacionada ao Espírito Santo, é a palavra em, que diz que ele estará em vós. Porque se com significa ao lado, com, se sobre significa acima, em significa dentro. Ele estará em você, dentro, para fazer todas as mudanças de dentro para fora, porque a religião tenta mudar o homem de fora para dentro, mas a relação com Deus, o religare, muda você, te muda, me muda, nos muda de dentro para fora. E essa é a verdadeira mudança. Porque eu já disse aqui, não adianta você pegar um morto, botar o mais caro perfume francês, botar um terno italiano, botar um sapato alemão, pagar o maior maquiador de defunto do Brasil, uma profissão rara, deixa até alguns com um sorriso no caixão, mas não vai adiantar nada se o morto vai continuar o quê? Morto, bem vestido, bonito, bem maquiado, bem penteado, o cabelo até, você sabe que tem gente que faz a barba e corta o cabelo da pessoa depois de morta, né, para parecer melhor no caixão, mas vai continuar morto. É isso que a religião faz, tenta mudar de fora para dentro, mas o morto continua morto. Mas Jesus não. Jesus primeiro ele ressuscita o morto e transforma o morto de dentro para fora. É isso que significa também estar em Cristo. Até alguns textos realmente não vai dar para a gente terminar hoje. A gente vai falar o que significa estar em Cristo, quase com certeza, a parte de Deus. Coloca aí, meu filho. 1 Tessalonicenses 5:9, depois 2 de Timóteo 2:10. Se você conseguir, já deixa na agulha. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim na sequência: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo texto, meu filho, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 10, depois Judas, depois Apocalipse 7:10. Diz assim Timóteo, ou melhor, Paulo a Timóteo: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em, a salvação está em Cristo Jesus, com eterna glória. Judas capítulo 1, verso 3, amados, quando vos empregava toda a diligência para escrevermos acerca da nossa comum salvação, porque me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, depois capítulo 12, versículo 10, diz assim, Apocalipse: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Não há salvação fora dele. Mas como até Abel foi morto
foi salvo em Cristo? Até Abel. Só que os personagens salvos das páginas veterotestamentárias foram salvos em perspectivas de Jesus. E nós, 2000 anos depois, somos salvos em retrospectiva ao que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós, do passado, do presente e do futuro. Amém? Apocalipse 12, 10 diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Foi expulso Satanás, que quer dizer acusador, e Satanás foi expulso o diabo, que quer dizer acusador, e Satanás, que quer dizer adversário. Deixa eu lembrar para você, toda vez que você acusa alguém, você está cumprindo o papel do diabo, que significa acusador dos irmãos. Olha lá. E ó, cuidado, já é sabido, ó, o dedo acusador. Lembra Adão? Foi a mulher que tu me deste, mas tem 3 dedos apontando para ele. Segundo lugar, o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa que nos tornamos filhos de Deus, que agora somos filhos. Gálatas, no capítulo 3, versículo 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver nem grego, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, irmãos, todos os homens, os 8 bilhões de habitantes que há na Terra, são criaturas de Deus. São criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus somente são aqueles que estão em Cristo. Sim? Pastor, me prova isso. Bom, vou te provar de forma negativa e de forma positiva. De forma negativa, Natan. Livro de João, capítulo 4. Vamos ler, Natan. Eu vou destacar o 44, mas livro de João, capítulo 8. 42 ao 45, eu vou destacar o 44. Replicou-lhe Jesus: se Deus de fato fosse o vosso Pai, certamente me haverias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele é quem me enviou. Que estavam alegando que eram filhos de Deus. Judeus religiosos, tá bom para vocês? Aí Jesus continua: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso o quê? Pai. Eita! Jesus está dizendo: olha, vocês não são filhos de Deus não, vocês são filhos do diabo. E quereis satisfazer os desejos, porque vocês fazem os desejos do diabo, que é a vontade do diabo. Pedindo para ligar. Fazem o que é a vontade do diabo, desejo do diabo, ou muda de lugar. Em nome de Jesus. Porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, viu? E quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são mentirosos, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai.
que mente desde o princípio, que é o pai da mentira. Então já deu para entender que todos são criaturas de Deus, mas já deu para compreender que nem todos são filhos. Mas então como que eu posso me tornar filho de Deus? Porque antes também eu não era. Não, ó, eu fumava, bebia, cheirava, usava várias drogas, já inventei drogas, pernoitava, farreava, fazia, acontecia. Eu era filho de Deus? Eu estava fazendo a vontade de quem? O diabo. Eu era filho de quem? Do diabo. Como eu me tornei filho de Deus? Como que se torna filho de Deus? Bom, em primeiro lugar, livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Natan. Diz que Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Eita! Os que receberam a Jesus, os que agora estão em Cristo, agora são filhos de Deus. Nós somos de Deus por algumas maneiras, de algumas formas. Ligado isso aqui. Primeiro, por criação, de fato ele nos criou. Segundo, por redenção, porque ele nos redimiu. Terceiro, por adoção, porque ele nos adotou, agora nós somos filhos dele. E quarto, por manutenção, porque ele tem nos mantido. Amém, amados? Nele existimos. Ó, outro texto, Natan. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: agora, amados, somos filhos de Deus. Se agora somos filhos, é porque antes não éramos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Portanto, a parte A, repito, diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, porque estamos em Cristo. E como os filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, dos Romanos 8, e co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Eita! Perdão, há privilégios que temos como filhos. Amém, amados? Privilégios. Somos herdeiros. Tudo que é meu e Tânia não é muito. Ai, meu Deus. Pobre não é fácil, né? Pobre tem que ser estudado pela NASA. Eu não tenho nada, pobre, não tenho nada. Mas quando vem a enchente, né? Eu perdi tudo. Não tinha nada, mas a enchente levou tudo, né? Tudo que eu e Tânia temos, 36 anos, eu ajuntando dinheiro, ela gastando dinheiro, eu ajuntando, ela gastando, tudo que nós temos, nossa casa, agora estamos fazendo 80%, está pronta uma casa em cima, a casa independente para minha filha, tudo que temos é deles, depois que nós morrermos, que não existe herança de pais vivos, mas Jesus morreu, deixou um testamento, amém? Tudo que é dele é seu, nós somos herdeiros de Deus. Tinha um corinho antigo? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Amém, amados? Nós somos filhos, não somos mais escravos. Acho que foi o diácono Romo que colocou um vídeo no grupo da igreja, e uma jovem cristã falando sobre a intimidade de relacionamentos. Antes nós éramos escravos, servos, doulos, né? Escravos que não são donos de si mesmos nem da sua própria vontade. A vontade do escravo é satisfazer, é cumprir a vontade do seu Senhor, né? Aí ela diz assim: mas o Senhor, depois de escravos, ele nos chama de filhos. Aí eu fui mais além e falei assim, João 15, Natan, se eu não me falha a memória, João 15, 14, mas está por aí. Já não vos chamo, olha lá, vós sois meus amigos.
Olha como é que ele promove, olha como a intimidade com o Senhor, olha como esse relacionamento vai se estreitando. Eram os escravos, servos, filhos, e agora ele nos chama de amigos. Filho, amigo, amigo, filho, como eu e Natan, como eu e papai. O pai está mais para lá, de 98 anos, a cabecinha já não está muito boa, amém? Mas é meu pai, é meu amigo, eu sou filho dele, eu sou amigo dele. É isso. Intimidade, como o pastor, como é que o pastor Marinho costuma falar? Mas como é que ele fala? Meu pai. Ele enche a boca, não. Meu pai. Isso é egoísmo, exclusivismo, particularismo, individualismo, não. Isso é intimidade. O salmista Davi no Salmo 23, o Senhor é o quê? Meu pastor. Isso é exclusividade? Não, isso é intimidade. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Amém? Portanto, em segundo lugar, estar em Cristo significa, Natan, ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Bota aí, Natan. Efésios 1:5. Para passarmos para a próxima. O que significa estar em Cristo. Efésios 1:5 diz assim, olha. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo. Por termos o aceitado. Eu recitei aqui João 1:12, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus, na família da fé, como filhos do Senhor. Irmãos, muitas igrejas hoje, principalmente as igrejas modernistas, não tem mais convite, o que antigamente chamavam de apelo. Você não precisa vir à frente, fazer confissão pública, né? Aonde que está escrito? Nós amamos a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Porque tudo que nós precisamos está nela. Está lá. Natan, 2 textos. Romanos 10:9, depois bota Mateus 10:32 e 33. Romanos 10:9 diz assim, olha. Se com a tua boca confessares ao Senhor, se com a tua boca confessares ao Senhor, tem que ser verbalizado, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer com o coração, mas a confissão é com a boca. Agora olha aqui nos Mateus 10:32 e 33, Jesus dizendo, portanto todo aquele que me confessar diante de quem? Diante dos homens, confissão pública. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pronto, falei. Terceiro lugar, o que significa estar em Cristo? Estar em Cristo significa ter a fonte da nossa vida espiritual. É isso. A nossa vida espiritual, a fonte da nossa vida espiritual que jorra para a vida eterna, significa isso, que estamos em Cristo. Estar em Cristo significa exatamente isso. Que temos a nossa fonte da nossa vida espiritual jorrar para a vida eterna. Romanos 8, Natan. Romanos 8, 9 a 11. Depois a gente vai ler alguns outros textos, como João 5:24 a 26, depois de 39. Diz assim, olha, vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, olha, estáis em Cristo e Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. 11, meu filho. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará
também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós, que está em vós. Eita! Estar em Cristo significa que nós estamos espiritualmente fervorosos e crescendo. É isso. E a fonte da nossa vida espiritual jorra e continua jogando para a vida eterna. Natan, os textos que eu te falei, João 5, 24 a 26, e depois no versículo 39, e depois João 6, verso 47, diz assim a palavra: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso, meu filho. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Agora, João 6,47, agora depois você bota 17, verso 3. Diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ó, João 17,3. Olha a importância do conhecimento. Ah, pastor, mas o senhor é professor, o senhor é teólogo, o senhor é educador cristão, né? O senhor destaca conhecimento. Não, o conhecimento ele é tão importante que ele tem a ver diretamente com a salvação. Olha o que ele diz esse texto: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aliás, então, Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecimento progressivo, cada vez a gente conhece mais e cada vez a gente conhece melhor o Senhor, principalmente através da sua palavra. Amém? Então, outro texto, João 1 de João 5,11, diz assim a palavra do Senhor: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho, e quem tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, não tem a vida eterna, terá a morte eterna. Amém, amados? Olha a importância, a gente está aprendendo o que significa estar em Cristo. Eu sei que o tempo não vai dar para terminar hoje. A gente vai separar essa mensagem em duas partes. Hoje a gente termina o que significa estar em Cristo, parte 1. A gente vai voltar, porque eu queria, nos últimos tópicos, eu só queria dar uma pincelada hoje sobre isso, né? Estar em Cristo é estar em uma vida completa, em uma vida abundante, de necessidades supridas. Grave isso aqui: na sua totalidade. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. O homem é uma tríade, a trindade humana. Hoje eu atendi, amanhã tem mais alguns atendimentos, 2 pela manhã, e a gente continua fazendo terapia. Ano passado foram mais de 100 consultas que nós demos, e hoje eu falei para os pacientes que, aliás, eu já falei que todos, menos uma pessoa apenas não quis ser atendida pelo pastor também. Não, eu só quero ser atendida pelo profissional da mente, pelo psicanalista, pelo terapeuta clínico, eu não quero ser atendida pelo pastor.
Amém? É um direito que a pessoa tem. E eu pergunto isso a todos. E todos, fora essa pessoa, eu também quero aproveitar ser atendido pelo pastor. E eu aproveito e passo uma agenda espiritual, já falei aqui sobre isso. E eu passo duas coisinhas para resumir aqui. A terapia de Deus para a cura da depressão, de Gênesis e Apocalipse. E eu destaco três. Oração, terapia. Rapidinho, Natan. Eu vou tentar dar só 2 textos de cada um. Oração, terapia. Filipenses 4, 6. Depois bota no 7. E depois 1 de Pedro 5, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica e já com ações de graça. Já com gratidão. Deus está dizendo, transforme a sua preocupação em sua oração. E sua preocupação passará a ser minha preocupação. Eita! Oração, terapia. Já está aprovado pela ciência. Mas antes de estar aprovado, já estava aprovado por Deus na sua palavra. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre... o 7 diz, e a paz de Cristo, olha, a paz que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Outro texto, oração, terapia. Lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Muita coisa que os profissionais da mente não falam, e muitos profissionais da mente não vão te falar. Eles têm umas perguntas chaves que eles lançam para você. Eita, será que a gente vai ser caçado? Lançam de volta muito dos lixos emocionais que lançam sobre eles. Apesar de que a gente aprende que a gente tem que saber a diferença de esponja para filtro. Esponja absorve tudo até uma hora que não aguenta mais e bota para fora. O filtro não, ele tem que filtrar. Mas é por isso que tem alguns, principalmente alguns psiquiatras, que ficaram... Verdade ou mentira? Porque não filtram. E porque também não lançam de volta. Agora Deus, irmãos, Ele fala assim, lança sobre mim como? Através da oração, através do vômito emocional, botar para fora mesmo os seus lixos emocionais, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é um lixo emocional, não é? Porque Ele tem cuidado de vós, Ele não lança. Aliás, sabe onde que Ele lança? Para onde que Ele lança? Isso aí, eu vi lá longe, lá atrás, no mar, mas eu esqueci mesmo. Não joga de volta para você. Vamos lá, outra coisa rapidinho. Palavra terapia. Palavra terapia. Livro de... Diácono Igor Andrade. Obreiro Natan Neves da Silva. Palavra terapia. Livro de Salmo 19, versículo 7. Eu vou recitar numa versão que eu amo muito, mais moderna. A tua palavra é perfeita e restaura a minha alma. Eita, a palavra de Deus restaura a minha alma. Ela sara a minha alma. Ela é terapêutica. Ela previne depressão e ela cura a depressão se você tiver. Grave isso aqui. Outro texto então, prometidozinho? Não preciso correr. Salmo 107, versículo 20, Natan. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os curou daquilo que lhes era mortal. Os livrou, né? Tem outra versão que diz e os curou. Ele sara a alma, ele cura o corpo. Ele sara das enfermidades, ele cura das doenças. Outra se chama igreja, congregação, comunhão, união. Não é reunião, não, é união. Salmo 133, versículo 1 diz: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. Irmãos, aqui é terapêutico. Já contei testemunhos aqui de pessoas, de terceiros, que por causa disto aqui, a gente não tem noção, né?
estar juntos, o que isso nos cura. Qual é a primeira característica do deprimido? Qual é mesmo? Se isolar, a síndrome do ostracismo. Abraão na caverna, Gênesis 15, aliás, Abraão na tenda, Gênesis 15, Elias na caverna, 1 Reis 19. Então, 1 Reis 19, a cura de Deus para a depressão gravíssima. A depressão gravíssima é aquela que a pessoa pede a morte para si. Algumas até tentam e algumas até infelizmente conseguem. Era a depressão de Elias. Eu não vou falar a causa da depressão de Elias, entrar nesses detalhes, mas vou falar sobre a cura de Deus para a depressão de Elias. Vamos a alguma, Natan? 1 Reis 19. Primeira, uma dieta alimentar. Sua vida corporal e material. Versículo 4, ou 5, ou 6, Natan. Deus deu para Elias, através do anjo, pão cozido para comer e água pura e fresca para beber. O melhor alimento, cozido. A melhor bebida, água. Ouviu? Quando vocês comem aquela buchada de bode, quando vocês comem aquela buchada de bode, aquela feijoada, apesar de que amanhã vai ser uma feijoada, amanhã vai ser uma churrascada, né? Come aquela dobradinha misturada com mocotó, aí vocês falam assim, comi tanto, cheguei a ficar triste. Verdade ou mentira? Tem comidas que são deprimentes. Comidas pesadas. E tem comidas que são antideprimentes, são comidas leves. Dieta. Sabia disso? Dieta alimentar. Segunda coisa, segundo tratamento de Deus para Elias. Pode pesquisar depois. Você vai confirmar isso aí com certeza. Exercício físico. Continua com a sua vida corporal e material, Natan. Lá pelo versículo 9, se eu não me engano, você vai achar ali. Lá, deixa eu ver aqui. Lá pelo versículo 8. Diz que Elias comeu esse pão cozido, bebeu essa água fresca, e com a força daquela comida ele caminhou. Eu já falei para a pessoa que rapaz, eu não estou podendo nem fazer esforço físico, fazer musculação, levantamento de peso, não sei o quê. Peraí, uma caminhada? Uma caminhada? Isso, irmãos, isso levanta, isso controla, isso traz benefícios para as primas das linas. Fala algumas aí. Alguém lembra? Ué, ninguém lembra? Serotonina. Quem mais? Tem endorfina. Quem mais? Outros? Alguém lembra? Lógico que vocês lembram. Lembra, Dan? É cetolina que se fala? Outra. Exercício físico. É antidepressivo. Muitos profissionais da mente vão indicar exercício físico. Educação física. E Deus deu para Elias. Agora Deus vai progredindo, como sempre. Esse é de Deus. Como a sua mensagem é progressiva, aí depois Deus faz para Elias, dá para Elias uma missão quando ele pensou, porque todo deprimido acha que acabou, que não tem mais missão, que não tem mais nada a fazer, aí se isola, se enquartela, não é verdade? Aí Deus fala assim, Natan, versículo de número 15. E disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho,
E em chegando no deserto de Damasco, lá unja Azael, rei sobre a Síria, e unja a Jeú, filho de Nimzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta. Deus está dizendo para ele, ó, vida ministerial, você ainda tem missão a cumprir. Porque o deprimido, quando ele chega ao ponto do ápice de não quero mais viver, não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada que eu faça, que produza, que sirva, que seja útil. Acabou a vida para mim. E foi o que Elias disse, basta. Basta. Não quero mais viver. E Deus está dizendo para ele que tem coisas ainda. Aí Deus vai e lhe mostra, ó, vida espiritual, uma nova experiência com ele. Elias sem caverna, se esconde no fundo da caverna. Aí Deus, Natan, bota o texto aí, 1 de Reis, capítulo de número 19, né? Versículo 11 e o 12. Diz assim, disse-lhe Deus, sai-te, ou seja, sai da caverna. E ele saiu, veio para a porta, para a boca da caverna. E põe-te neste monte perante o Senhor. Esse que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras. Olha, vento que despedaça a pedra. Perdão, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Continua, meu filho. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, o quê? Um cício. Uma brisa. Suave e tranquila. Verso 13, Natan. Ouvindo-o, Elias envolveu seu rosto em manto. E saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Irmãos, às vezes você procura a Deus nos grandes encontros, nas grandes confraternizações, nos grandes barulhos, nos grandes eventos, às vezes até muito evento, muitos eventos, e Deus não está. E muitas das vezes Ele está no silêncio da tua casa, no silêncio da tua vida, no silêncio da sua noite, no silêncio do seu quarto. Mateus 6,6, Natan. No silêncio. Uma brisa suave e tranquila. Uma nova experiência com Deus. Vida espiritual. Mas para terminar, são 5, eu vou falar mais uma. Muitas pessoas que eu tenho atendido, eu pergunto assim, você tem amigos? A gente faz algumas perguntas, tá? Casal, qual a nota que você dá para o seu marido de 0 a 10? Qual a nota que você dá para a sua esposa de 0 a 10? Qual a nota que você se dá como marido de 0 a 10? Aí, Qual a nota que você se dá como esposa de 0 a 10? Qual a nota que você se dá como pai? Bom, enfim. E eu pergunto, falando sobre a válvula de escapes, porque todo veículo automotivo tem que ter válvula de escape, porque se não tiver, o que acontece? Explode. E nós temos que ter válvulas de escapes legais, certas, corretas, bíblicas, mas precisamos ter, porque senão surtem, porque senão explodem, tá? E Elias não tinha ninguém para chamar de amigo. Se eu matar os profetas, só eu fiquei só. Aí Deus falou assim: Elias, eu separei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e quem sabe um desses 7.000, Deus falou assim: eu vou te apresentar um amigo. Você está muito sozinho, muito solitário. Você é conhecido como profeta solitário.
o profeta só, o profeta sozinho. Então vou te apresentar um amigo, né? Bota aí por gentileza, no mesmo capítulo 19 de 1 de Reis, né? No versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, que Deus já tinha falado dele aqui antes no versículo de número 16. Vou te apresentar Eliseu, seu amigo. Você vai ter um amigo, você tem que ter vida social, amizade e terapia. Eita, a vida de Elias não foi mais a mesma, até que Deus o recolher ao céu. Amizade e terapia, irmãos. A amizade é terapêutica. Seu amigo, sua amiga, né? Seus melhores amigos, estou falando amigo. Suas melhores amigas, estou falando amiga, são terapeutas para você e você não sabe. É sua psicóloga particular, você nem sabia, e você dela. Tem pessoas, eu já conversando com a minha esposa, né? Tem pessoas que saram, tem pessoas que são curas para outras, tem pessoas que adoecem. Pessoas doentes adoecem outras, pessoas saudáveis, saradas, curam e saram outras. Verdade ou mentira? Viu? Olha, terapia de Deus, que é depressão, irmãos. Para mim, o primeiro homem a vivenciar a primeira depressão foi Adão pós-queda, é lógico e evidente, pois se escondeu por detrás das árvores do jardim da presença de Deus. Primeira característica da depressão qual é mesmo? Se esconder, se isolar. Primeira pessoa. Tem gente que acha que é Elias, tem gente que acha que são os filhos de Coré. Salmo 42, né, versículos 5 e 6. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Outra coisa que eu já ensinei aqui, vou repetir. Eu aprendi com os filhos de Coré, no Salmo 42, a falar com a minha alma. Eu falo com ela. E quando vem uma tristezazinha tentando me sobreassaltar, sangue de Jesus tem poder, autolava. Alegria do Senhor é minha força. Vai ter também Neemias 8:10. E de, portanto, comer carnes gordas amanhã, tomar bebidas doces e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é nossa força. Todo dia quando eu acordo orando a palavra da Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, portanto, alegrai-vos e regozijai-vos nele. Filipenses 4:4, Paulo escrevendo uma das suas cartas de prisão, injustamente preso numa masmorra, no dia mais de 40 graus Celsius, à noite menos 10, ele escreve uma carta com 4 capítulos, 21 vezes a palavra alegria e derivados. No versículo 4, no capítulo 4, ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. É no Senhor, não é no dinheiro, não é no homem, não é na mulher, não é no emprego, não é no trabalho, não é no carro, não é na casa, não é na posição, não é no status. Não. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Hein? Tristeza nada. Tristeza era antes de Jesus, ou de Jesus alegria. Eu termino, amados. Alguém, Natan, por gentileza, puder, eu termino. E semana que vem, ou melhor, depois a gente continua. O que significa estar em Cristo, parte 2. E tem mais uma outra metade dessa metade que falamos hoje. A gente termina a segunda parte em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre em Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém.